Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, focando especialmente na mucopolissacaridose do tipo 2, que também é conhecida como Síndrome de Hunter. Esse é um assunto de grande relevância, pois é uma doença rara que afeta muitas famílias ao redor do mundo. Vamos entender melhor o que é a mucopolissacaridose e como ela se manifesta e também quais são os tratamentos disponíveis para essa doença. Então, a mucopolissacaridose é um grupo de doenças metabólicas bem raras e são causadas por defeitos genéticos, que afetam basicamente a capacidade do corpo de quebrar e reciclar moléculas chamadas glicosaminoglicanos, as GAGs. Estas moléculas elas são importantes para a construção e também a manutenção de tecidos conjuntivos no corpo. Quando o corpo não consegue degradar essas moléculas, elas se acumulam nas células, tecidos e órgãos, causando uma série de problemas de saúde. Existem vários tipos de mucopolissacaridose e cada uma delas é associada a um defeito específico, de uma enzima diferente que é necessária para a degradação desses GAGs. Mas hoje a gente vai se concentrar na mucopolissacaridose do tipo 2, que é a síndrome de Hunter. Então, a mucopolissacaridose do tipo 2, que também é conhecida como síndrome de Hunter, ela é causada por uma deficiência na enzima iduronato 2-sulfatase, a I2S. Essa enzima ela é crucial para a quebra de dois tipos específicos de GAGs, dermaton sulfato e heparon sulfato. A deficiência dessa enzima ela leva ao acúmulo desses GAGs pelo corpo e causa os sintomas característicos da síndrome de Hunter. Essa síndrome de Hunter ela é uma doença que está ligada diretamente ao cromossomo X, o que significa que ela é herdada de forma recessiva ligada ao X. Isso implica que a doença ela afeta principalmente os homens, porque eles possuem apenas um cromossomo X. As mulheres, por terem 2 cromossomos X, geralmente são portadoras da mutação genética e raramente elas vão manifestar os sintomas, porque os cromossomos X saudável geralmente compensa essa deficiência. Os sinais dessa síndrome podem variar amplamente. No entanto, alguns dos sintomas são comuns, como podemos ver nessa imagem. Uma das características que esses indivíduos têm são as características faciais. Muitos pacientes com essa síndrome de Hunter, ele tem a característica bem específica, como por exemplo, testa proeminente, o nariz um pouco mais largo, lábio grosso e a língua com a tendência a ser um pouco mais aumentada. Outro sintoma que também é bem recorrente são problemas respiratórios. Devido ao acúmulo dessas GAGs nas vias aéreas, os pacientes eles tendem a ter mais dificuldades respiratórias e mais tendência a ter infecções respiratórias frequentemente. Muitas crianças portadoras dessa síndrome também tendem a ter um atraso no desenvolvimento motor e cognitivo. Problemas ósseos também são bem frequentes, porque eles desenvolvem rigidez nas articulações e deformidades ósseas. A perda auditiva também é um sintoma bem frequente e é o resultado do acúmulo dessas GAGs nas estruturas do ouvido. O diagnóstico da síndrome de Hunter geralmente ela envolve uma combinação entre avaliações clínicas, exames laboratoriais e testes genéticos. Os médicos também podem suspeitar da doença com base nos sinais e sintomas observados. Para confirmar o diagnóstico, é comum ser realizado exames de urina, que serve para detectar níveis elevados das GAGs, exames enzimáticos para medir a atividade da enzima iduronato 2-sulfatase e testes genéticos para identificar mutações no gene IDS, que é responsável pela codificação dessa enzima. Atualmente não existe uma cura para essa síndrome de Hunter, mas existem tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Um dos principais tratamentos incluem terapia de reposição enzimática, o TRE. A TRE é formada de um tratamento em que a enzima iduronato 2-sulfatase ela é administrada ao paciente para ajudar a reduzir o acúmulo de GAGs pelo corpo. Terapia genética, embora ainda esteja em fase de pesquisa, a terapia genética tem como papel corrigir o defeito genético subjacente à doença. E cuidados de suporte, que incluem fisioterapia, terapia ocupacional, manejo das vias aéreas e tratamento de infecções, além de suporte educacional e também psicológico. Em resumo, a mucopolissacaridose do tipo 2, ou síndrome de Hunter, é uma doença genética muito rara e apresenta desafios significativos para os pacientes e seus familiares.
Seus sintomas afetam diversas partes do corpo e o diagnóstico pode ser bem complexo. A síndrome de Hutter, ela requer uma abordagem multidisciplinar para o tratamento e manejo dos sintomas. Os avanços em terapias de reposição enzimática e as promissoras pesquisas em terapia genética oferecem esperança de uma melhor qualidade de vida para aqueles afetados. É fundamental que continuemos a apoiar a pesquisa e a conscientização sobre essa condição para melhorar ainda mais o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz. Então, se você conhecer alguém que possa estar enfrentando essa doença, encoraje-o a procurar um especialista em genética ou um profissional de saúde qualificado. Juntos, a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas com síndrome de Hutter. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.